Oi pessoal, meu nome é Sabrina e nesse canal eu compartilho um pouco sobre a minha vida e experiências com vocês. Recentemente eu passei por um processo de tomada de decisão relativamente complicado que consumiu muito a minha energia e eu queria trazer esse tema aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Afinal, quem nunca se pegou com uma nova ideia? Às vezes uma nova ideia que carrega com ela uma série de decisões ali a serem pensadas e essa ideia pode ser referente ao empreendimento, um projeto, um hobby, a carreira e até algo com mais peso, como a decisão de ter ou não filhos, onde morar, comprar uma casa, guardar dinheiro, casar ou não. Enfim, a nossa vida aí é cheia de momentos em que uma tomada de decisão é necessário para a gente optar por um rumo ou outro. É fato que as decisões dão rumo à nossa vida, porque as decisões, somadas às coisas que não decidimos, mas que acontecem, vão criando um caminho pelo qual nós vamos andar. E eu sou uma pessoa que fica completamente atormentada diante das decisões, das pequenas às grandes. Para uma pessoa ansiosa, tomar decisões é algo difícil. Isso porque nós tentamos prever os infinitos cenários que cada escolha pode acarretar e nisso eu acabo me perdendo num labirinto sem fim. Uma coisa que os ansiosos como eu também costumam fazer é não apenas pensar em todas as possibilidades de cenários e sim em todas as piores possibilidades. Então a primeira coisa que eu tenho aprendido é parar e questionar a mim mesmo quando eu sinto que eu tô me perdendo nesse labirinto e que eu estou travando diante de uma decisão e tentar pensar, e se der certo? Só que para mim condicionar o meu pensamento dessa forma, já são quase 3 anos de terapia. Então eu sei que não é uma coisa automática, mas é um insight que eu quero trazer que talvez ajude outras pessoas que estão no mesmo processo. A gente costuma pensar sempre nos piores cenários e deixa de lado a possibilidade das coisas darem certo também. Claro que é interessante considerar o que pode dar errado e que isso vai te ajudar muito, até para você entender com qual tipo de coisa você está disposto a lidar, mas é também interessante você equilibrar essa balança e pensar, caso as coisas deem certo, o que eu gostaria que acontecesse? Qual dessas opções é a mais legal? Porque se a sua mente está condicionada a pensar sempre no pior das coisas e tomar a decisão com base no medo de como vai ser quando as coisas derem errado, isso pode também acabar te guiando para uma vida cheia de arrependimentos. É uma coisa que, apesar de entender e conseguir visualizar esse padrão de pensamento, eu também acabo me orgulhando bastante por, mesmo antes de conhecer esses gatilhos mentais e essas coisas que se passam na cabeça e como a nossa mente vai pregando peça ali, para com isso poder tomar decisões mais conscientes, no final das contas, antes mesmo desse conhecimento, eu acabei sempre optando pelo que eu realmente queria, porque eu sou uma daquelas pessoas que quando coloca uma coisa na cabeça, não consegue tirar. Então, isso também me ajudou a fazer ali o contraponto. Mas eu acho um ponto de vista bem interessante para trazer, porque a minha mente acaba funcionando muito assim e eu acredito que a mente de outras pessoas também funcionem dessa forma ou similar. Bom, como eu disse no começo do vídeo, recentemente eu me vi tendo que fazer uma escolha que eu considero importante. Lembrando que o que é ou não importante vai de cada pessoa, né? E para mim, essa é uma escolha importante, porque eu consegui visualizar ali 2 rumos que eu poderia estar seguindo. Claro que entrando em cada rumo, a gente abre um novo imenso leque de opções. Estava ponderando sobre continuar ou não no estágio que eu estava fazendo. E isso é devido a uma série de fatores que não cabe aqui nesse vídeo. E depois de mais ou menos 1 mês de tortura mental, porque quando a gente entra num processo decisivo, isso consome ali muita energia, né? Eu optei por sair do estágio e agora eu finalmente tô em paz com a minha escolha. Acontece que esse processo de decisão me causou tanto esgotamento emocional
que eu até me surpreendi com a minha própria ineficiência em lidar com esses dilemas. O problema de quando a gente está sempre buscando o melhor, o ideal, o esperado, aquilo que parece o certo a se fazer, às vezes isso pode acabar entrando em conflito com o que de fato queremos fazer. De fato, eu não estava feliz com o estágio. Se eu tivesse, eu não teria ponderado sobre sair. E como a minha condição atual permite que eu saísse, por que então tanta dúvida? A resposta, afinal, acaba sendo muito simples. Por medo de errar. Medo de não conseguir um outro trabalho legal, medo dos meus projetos pessoais não darem certo e de falhar comigo mesma, medo do julgamento das pessoas e também medo das minhas próprias ideias. Isso é muito engraçado até porque no decorrer da minha vida eu já tomei decisões mais difíceis do que essa. Já decidi mudar de carreira, já decidi iniciar uma segunda graduação para uma área que supostamente não precisa de graduação, já decidi publicar o meu primeiro livro, algo que também me assustou bastante. Então, por que tamanha dúvida? A resposta que encontrei é que cada vez que eu tomei uma decisão, eu sofri as consequências dessa decisão, tanto as boas quanto as ruins. E é como se algumas dificuldades sofridas no decorrer da vida, aos poucos, fossem tirando a coragem que eu tinha de enfrentar novos desafios. Mas agora eu percebo que isso tem apenas uma origem sólida, que é querer tomar a decisão perfeita, quando ela simplesmente não existe. A realidade é que existem infinitas possibilidades de vida e experiências, mas você não pode vivenciar todas elas. Existem pessoas diferentes, com necessidades diferentes e ambições diferentes, e elas vão seguir rumos que outras pessoas jamais gostariam de seguir e podem estar fazendo isso plenamente felizes. A questão aqui é que quando nós tentamos fazer a escolha perfeita, nós não conseguimos nos decidir. Quando a escolha perfeita é algo que acreditamos existir, a vida fica mais pesada, mais difícil. E a vida já é pesada e difícil o suficiente sem isso. A decisão perfeita não existe. A coisa mais próximo do perfeito é tomar uma decisão e agir sobre ela, então ver no que dá. Então, com o seu resultado, você analisa o cenário e redireciona se necessário. Toma novas decisões e age novamente. A única coisa que precisamos saber é que podemos lidar com qualquer coisa, mesmo as mais difíceis, e que vamos ficar bem. Não existe nenhum manual na vida, mas se existisse, eu acho que ele diria para não tornarmos a vida mais pesada e difícil do que ela já é naturalmente. Viver plenamente é a nossa única missão. Nos dedicar naquilo que fazemos, estar sempre em movimento. E se estivermos conscientes do rumo que estamos seguindo, já é próximo o bastante do correto. E inclusive, já é muito além do que aquilo que muitos vão alcançar. Não existe decisão perfeita. E isso tira um peso imenso dos meus ombros e me permite voltar a agir, a movimentar a minha vida e a guiá-la de forma consciente em direção à vida que eu desejo. E sobre meus próximos passos, bom, esse assunto fica para um próximo vídeo, mas eu agradeço muito se você chegou até aqui. Deixa seu like, comenta aí o que você acha sobre esse conceito de decisões perfeitas e até o próximo vídeo.